foi quem morreu por nós. E hoje nós vamos participar pela primeira vez da ceia do Senhor desse ano. Você já agradeceu ao Senhor por isso, igreja? Já? A marcha da igreja continua vitoriosa por causa do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias. Houve um pequeno incidente aqui, graças a Deus que foi pequeno, né? Acho que a tubulação parece que não comportou, mas Deus mandou a chuva agora com abundância, irmãos. Foi com abundância. Então veio ali, estou vendo ali que veio uma cachoeira dali, outra ali, mas mais inclusive diz que transbordou aqui da rua, irmãos. E graças a Deus foi só aqui na frente. Ainda bem, ainda bem, né? Glória a Deus, nós estamos com 3 meses, né, de abundante chuva que o Senhor tem mandado para todos nós, né? Nós pedimos chuva, lembra? Nós oramos pedindo chuva, pedimos, e o Senhor foi armazenando os pedidos lá, e está respondendo tudo. Todos os pedidos estão sendo respondidos agora. Glória a Deus por isso, né? Coisa maravilhosa. É assim mesmo. Mas nossos irmãos já estão aqui para nos servir neste momento. Nós já vamos caminhando aqui para o momento da leitura da palavra de Deus, tá? É chuva, hein, irmão? É chuva. Graças a Deus. Nada de andar nessas enxurradas, irmão. De vez em quando tem alguém rodando aí, né? Aqui na nossa cidade, algumas pessoas já perderam a vida, inclusive, né? Para arriscar. Não, vou arriscar aqui, vai dar. Não arrisque, irmão. Para onde tiver um local mais alto, né? Essas alamedas aí são perigosas nesses momentos. Tem que ter prudência, irmão. Orar e vigiar, tá? Para não cair nessas tentações das enxurradas. Não é isso? Graças a Deus. Já vai abrindo a sua Bíblia, palavra de Deus. Deus tem um recado especial para todos nós, para a sua igreja nessa noite. Eu estou feliz porque o Senhor continua falando conosco. A bondade dele tem sempre nos alcançado. Gênesis capítulo de número 13, e o versículo é o de número 12. Gênesis 13 e 12. Vamos fazer menção da poderosa palavra de Deus, tá? Estão finalizando aqui, né? Tá bom, tá ótimo por enquanto, ok? Obrigado aos amados. Por enquanto está de bom tamanho. Não precisa nem de canoa agora, né? Agora estava precisando. Palavra de Deus que está em Gênesis capítulo de número 13, versículo 12. Você pode ler comigo esse versículo? Apenas um versículo nós vamos estar lendo. Vamos lá? 1, 2, 3. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Podemos repetir? Vamos lá? Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Podemos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós celebramos a Ti o nosso encontro. Como é bom estar onde o Senhor tem manifestado o Teu agir, ó Espírito Santo. Mas o que nós mais precisamos é do alimento genuíno da Tua palavra, que nos convence, que nos, ó Deus, transforma, que nos traz crescimento, que nos abençoa, que nos orienta e nos edifica. Por isso clamamos que o Senhor continue ministrando sobre todos nós, o Teu povo. Pedimos que a vontade do Senhor prevaleça sempre sobre a Tua igreja. Fale conosco, Senhor, nesta hora. Nós pedimos o nome de Jesus. Amém? Tome seus lugares, inclusive os colaboradores aqui, tá? Todo mundo pode tomar seus lugares. Deus abençoe vocês. E nós vamos refletir aqui, Pastor Lucas, nós vamos refletir aqui um pouco sobre a vida desses dois homens de Deus,
que nós fizemos menção aqui nesse versículo, sobre a vida de Abraão, até então chamado como Abrão, mas me permita já chamá-lo pelo seu nome da mudança, da transformação. Então, sobre a vida de Abraão e de Ló, nós vamos ver uma vida pautada em cumprir o propósito do Senhor, uma vida de honra, e o outro, mesmo sendo um homem de Deus, mas vivendo uma vida um tanto quanto conturbada, que era o caso do irmão Ló. O Senhor, de início, na apresentação da vida de Abraão, já coloca ele como alguém que havia recebido uma instrução inusitada da parte de Deus. Nós conhecemos a vida de Abraão logo no capítulo 12, aqui do livro de Gênesis. Dado o momento que o Senhor encontra com ele e passa essa instrução, que talvez muitos de nós poderíamos até obedecer ao Senhor, mas nós íamos conversar muito com o Senhor antes, talvez a maioria, porque o Senhor determina que Abraão saísse do meio da parentela dele, primeiro da sua terra, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais. Irmãos, parece que as três coisas que nós mais somos apegados, não é isso? As três coisas que nós mais nos apegamos: a terra, local que nós vivemos. Eu vi um dos nossos pastores, depois de 20 anos, morando em outro país, esteve conosco essa semana, e pude perceber a alegria dele em voltar para a terra dele, depois de 20 anos. Então o Senhor, em outras palavras, está dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, deixa tudo que você acha bom, tudo que você mais gosta, deixa e venha viver sob uma palavra da minha parte, sob uma promessa. É isso que o Senhor está falando para Abraão ali no capítulo de número 12. E depois o Senhor afirma também a sua promessa. Primeiro o Senhor faz o seu mandamento. Isso acontece com todos nós. Primeiro nós recebemos o mandamento da parte de Deus. O Senhor determinou a ele que saísse. Sai da tua tenda, Abraão, agora, e olha para as estrelas. Então primeiro vem o mandamento, depois vem a promessa: e eu farei da tua descendência como essas estrelas, tão numerosa quanto elas. Eu farei de ti uma grande nação, vou abençoar você, vou engrandecer o seu nome. Gente, tudo que a pessoa, mas era só a palavra. Ele saiu debaixo da palavra, e nessa saída dele, ele leva então o seu sobrinho Ló. Ele acompanha, Ló acompanha ali o seu tio. Mas aqui é bom observar que o mais importante que o Senhor queria não era necessariamente que Abraão saísse da sua terra. O mais importante aqui era a resposta de Abraão, a obediência de Abraão àquilo que o Senhor estava determinando a ele. Apesar de que o Senhor tinha propósitos, com ele em outros lugares. Então, mas não era necessariamente o local em si que era o mais importante, ou o complicado para Abraão nesse momento. Até porque a gente vê que o Senhor Jesus venceu a tentação no deserto, enquanto Adão fracassou no paraíso. Moisés, a gente vê a história de Moisés. Moisés foi honrado, não foi no palácio de Faraó. Moisés teve o seu nome destacado no deserto também.
Mas, pastor, agora eu preciso ir para o deserto? Não. Por isso que eu estou falando, tem gente que ele acha que a questão dele é sofrer, fazer penitência. Não é isso. É eu vou sair. Alguém me deu uma profetada na cabeça, eu vou sair agora, pastor. De vez em quando a gente pega alguém fazendo algumas loucuras. Não faça isso. Observe bem quem está falando com você. Se é Deus que está falando com você, ou se é alguma pessoa. Então não é necessariamente o local em si, mas é quem está falando com você. Depois a gente vê que Abraão trabalha assim em uma aliança com seu sobrinho Ló. E essa aliança, dada a prosperidade de ambos, e aqui eu quero falar de prosperidade no campo diretamente dos pertences que eles já haviam adquirido, né? Os dois. E no versículo 7 do mesmo capítulo que fizemos menção, o Senhor faz o registro que começou a haver contendas, discórdias entre os pastores do rebanho de Abraão e os pastores do rebanho de Ló. Mais uma vez, Abraão dá uma demonstração de ser muito diferente do seu sobrinho. Ele vê aquela confusão e Abraão não entra para debater, para questionar, não, ele não faz nada daquilo. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: que eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para ficar discutindo essas coisas desnecessárias. Eu sei onde está a minha bênção, eu sei de onde vem a resposta para a minha vida. Faz o seguinte, Ló, dê uma olhada aí, dá uma olhada aí para essas campinas, para onde você quiser aí, e escolha, faça a sua escolha. Abraão percebe que da parte de Deus era necessário ele romper aquela aliança, ele desfazer aquela aliança. Então ele fala isso para o seu sobrinho: não haja então, está toda a terra diante de ti, no versículo 9, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolher a direita, eu vou para a esquerda. Pode ficar à vontade, Ló. Mas não tem confusão com esse homem, com Abraão, não tem confusão. Ele de imediato já fala: ó, faz o que está para você fazer, o que você achar que mais convém para você. Ele fala isso. Abraão entendeu que aquele era o momento de liberar o seu sobrinho, e isso dirigido por Deus. É por isso que quando nós nos aliançamos com o Senhor, é necessário que nós desfaçamos muitas alianças que nós já tínhamos. É necessário que nós deixemos de ouvir algumas pessoas, de fazer algumas coisas às vezes para agradar algumas pessoas que faziam parte do nosso convívio, que nós éramos aliançados. Abraão percebeu isso aqui, falou: não, eu preciso que você vá. Em outras palavras, mesmo que você leve aí aquilo que é de maior valor. E parece que foi isso que Ló esteve realizando, né? Abraão sabia que ele estava sendo chamado para um nível superior, e quem é chamado para esse nível superior, ele não pode continuar naquele mesmo nível que vivia. Eu tenho que ir agora para agradar essa pessoa, eu não posso mudar muito o meu linguajar, porque eu não vou ser considerado como alguém ultrapassado. Não é isso? Eu não posso deixar de fazer isso aí, porque senão, pode sim. E o Senhor está nos convidando, está nos determinando a isso, a nos afastar de influências que possam comprometer a minha e a nossa fé. Olha só, no versículo 14 do mesmo capítulo que lemos, o 13: e disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele. Aí o Senhor esteve confirmando a promessa dele. Então não é, meus amigos, meus irmãos,
Às vezes o local que você vai ter que sair, não, eu tenho que sair daquela empresa, não, eu tenho que sair dessa cidade, as coisas estão difíceis aqui, eu vou precisar mudar de Goiânia. De vez em quando eu ouço isso, algumas pessoas dizendo isso. Meu irmão, mas qual é o propósito disso? Não, porque as coisas aqui estão muito difíceis. E eu tenho que dizer, a situação vai mudar, não é dessa forma. Você precisa acessar alguém que muda, que vira a chave e que pode mudar a situação aqui. E você está em sintonia com ele para saber o que você precisa, quais as decisões que você precisa tomar, quais as alianças você precisa quebrar, desfazer. Você já viu alguém que às vezes, de vez em quando, eu vou mudar para outro país. E aí, irmãos, o pior ainda, vai de forma clandestina, correndo risco de vida, algo proibido, fazendo uma loucura, porque lá a minha bênção vai estar lá. Vai estar, irmão? Não. Então a nossa bênção não depende do lugar, mas depende em como nós estamos em cada um desses lugares, a quem nós estamos ouvindo, com quem nós estamos aliançados. Depois o Senhor disse para Abraão, então, depois que ele apartou de Ló: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul. Contempla tudo, Abraão, contempla tudo. Onde você conseguir enxergar, é onde eu vou te entregar. O que você conseguir idealizar agora, é o que eu vou confirmar na sua vida. Iniciando é bom para isso. É bom para você começar já a identificar onde eu quero chegar, onde você quer chegar, o que eu quero alcançar para esse ano, porque o Senhor, da parte dele, ele já deliberou sobre nossas vidas, o governo sobre todas as coisas, sobre a criação, ele já confiou a nós. Agora o papel do inimigo é tampar os nossos olhos, é fazer como fez a igreja de Laodiceia. A igreja achava que era rica, achava que estava tudo bem, mas o Senhor disse: você é miserável, pobre e nu e cego. Eu aconselho que vocês unjam os vossos olhos. Olha o problema da visão, irmãos. Vocês precisam ungir os vossos olhos com o colírio dos céus, para tirar toda a cegueira de ordem espiritual. Vocês precisam fazer isso. E Abraão não questiona, irmãos. Algo lindo que eu vejo na vida desse homem, pelo menos a Bíblia não faz nenhuma menção de questionamento de Abraão. Senhor, eu não posso deixar aquilo que eu mais amo. Qual que é o pecado nisso? O que tem de errado nisso, em eu gostar da minha família? O que tem de errado eu trabalhar naquele lugar? Mas se o Senhor determinar, fala: é hora de você mudar de rumo, você precisa obedecer. Nós precisamos obedecer. E o inimigo tem cegado no entendimento a visão, e quando ele cega a visão, aí a igreja, os que estão dentro da igreja, irmãos, caem às vezes na mordidão. Foi o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Ficam mornos, apáticos, né? E isso é o que foi combatido pelo Senhor. Aquele texto que fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele estava dizendo para a igreja dele, para a própria igreja do Senhor, irmãos. A igreja tinha fechado o Senhor Jesus do lado de fora, dizendo que ela era rica. Então, hoje tem colírio de Deus para as nossas vidas, para a nossa visão espiritual. Eu quero dizer para vocês que eu já estou contemplando no Senhor, eu já estou contemplando o sobrenatural, as coisas gloriosas que Ele já está liberando para esse novo ano, para a minha vida, para o nosso ministério, para a igreja dEle. Eu já estou contemplando. O Senhor já tem dito para mim:
sai da tenda e volta aqui, porque tem hora que a gente fica debaixo da tenda também, irmãos. E você olha, só vê o telhado, só vê a lona da tenda. Você olha para os lados, só vê as paredes da tenda. Não é isso? E o Senhor está nos convidando, ó, vamos para fora. No Senhor nós podemos. Ló era diferente. Ló, ele faz as suas decisões, irmãos, olha isso. E tome muito cuidado. Através por aquilo que era atrativo aos seus olhos. Enquanto Abraão se dirigia por propósitos, dirigido por Deus, Ló, por aquilo que era atrativo. Olha o versículo 10 e 11 desse mesmo capítulo. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, irmãos. Pensa no local fértil. A palavra fala que era como o jardim do Senhor. Era algo muito especial. Ló olhou e falou assim: epa, coisa boa. Aqui vai dar mais dinheiro. Aqui vai dar mais retorno. É o que às vezes determina as nossas decisões. Não, aqui vai dar mais dinheiro. E de vez em quando a gente tem que orientar alguém, né? Porque quando o Senhor está nos reposicionando, é porque Ele quer nos abençoar também de forma material. A gente vê isso na sequência aqui da vida de Abraão e de Ló. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E o versículo 12 que nós fizemos menção, fala que Ló escolheu as campinas, as partes baixas do Jordão, nas proximidades ali de Sodoma e Gomorra, e Zoar, eram algumas cidades ali próximas umas das outras. Ló, por exemplo, ele não vigia, ele não tomou cuidado com a sua vida espiritual. Ele negligencia a sua vida e o cuidado espiritual com a sua vida, ao escolher ir para as proximidades de um dos locais mais promíscuos daquela região, Sodoma. E Ló vai habitar ali. E o pior de tudo é que você, durante todo o tempo que Ló mora ali, você não vê o registro dele expressando a sua fé, tentando mudar a situação, a realidade daquela cidade. Você não vê isso acontecer. Os propósitos dele eram exclusivamente materialistas, exclusivamente. E ele passa então a partir daí, eu considero que a viver pelos seus próprios braços. E aí a gente vê acontecendo uma situação mais complexa do que a outra acontecendo com Ló. Primeiro a gente vê aqui já no início do capítulo 14, a guerra acontecendo ali dos 4 reis contra os 5 reis, e fazendo menção dessas cidades que eu nominei aqui. E nessa guerra, a palavra de Deus fala que Ló também é levado cativo por esses reis que tinham dominado a cidade de Sodoma. Ló, com seus pertences, é levado cativo. Quem que o Senhor usa para poder resgatar a vida de Ló? Abraão. A palavra de Deus diz que Abraão armou com seus criados, nascidos na sua casa, 318 dos seus melhores soldados. Abraão é aquela pessoa, irmãos, determinada, destemida, desprendida, mas que se movia dentro da instrução do Senhor. E ele vai e resgata o seu sobrinho. Depois o prefeito da cidade de Sodoma falou: ó, Abraão, você pode ficar com tudo que você resgatou, você pode ficar, nos libera apenas as pessoas que você conseguiu trazer de volta, basta. Abraão fala: não, de forma nenhuma, eu não quero isso, eu não quero que alguém fale que eu me enriqueci às suas custas, eu não preciso disso. Observe, a minha bênção não passa por aí. E algo de diferente que a gente vê na vida desse servo do Senhor, não era só o fato dele obedecer ao Senhor,
Não. O fato dele obedecer, dele sair, não era a causa, era o efeito, era o resultado daquilo que já estava no seu coração. Abraão era aquele homem que era um edificador de altares, de adoração a Deus. A gente vê isso acontecendo já 2 vezes no capítulo 12, mais uma vez aqui no capítulo 13, a gente vê também Abraão fazendo isso, no último versículo do capítulo 13, e Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali altar ao Senhor. Abraão fazia isso não apenas para levantar mais um local de adoração ao Senhor, não era apenas uma estrutura física, não, mas era a expressão da sua relação com Deus, do seu culto, da sua devoção, do seu coração, como ele estava diante do Senhor, de forma muito diferente de Ló. E nós vemos a maior de todas as expressões, Abraão fazendo no último altar que a Bíblia faz menção, no altar, quando ele levanta um altar para sacrificar o seu próprio filho. Abraão sempre é colocado à prova diante de Deus. Primeiro faz aquela colocação, depois orienta ele a quebrar a aliança. Sim, Senhor, agora Abraão, você vai oferecer em sacrifício o seu único filho, o filho a quem você ama. Eu quero ver, Abraão, se esses altares que você está levantando para mim, se isso realmente é algo que expressa a sua total entrega, a entrega total do seu coração a mim. E Abraão então faz essa última entrega, faz essa última expressão da entrega ao Senhor. O Senhor conduz Abraão a poder também a conquistar, a tomar posse. Abraão, você agora, Abraão, não fique só olhando, você não é só olhar não é só idealizar, não é só sonhar, você percorra agora, Abraão. Eu sei que você está preparado para que eu abençoe de forma abundante, então percorra, Abraão, essa terra agora, corra, pise nela, em todos os lugares, em todos os extremos dela, se situa nela, Abraão, tome posse, ocupe. O Senhor está dizendo para nós também, para que nós possamos nos ocupar, isso em tudo na vida. O plano da salvação também é assim, o Senhor já nos outorgou, não é isso? A salvação em Cristo Jesus. Ontem estava ouvindo a pastora Meire, gente, mas não tem lógica, aquela pessoa, e ela chorando porque já falou do amor de Jesus Cristo para essa pessoa algumas vezes, e essa pessoa ainda não entendeu que só existe salvação em Cristo Jesus. Coração duro ainda, endurecido. Eu falei, calma. Eu falei, nós não temos responsabilidade sobre essa pessoa mais, porque o que nós podíamos falar, nós estamos falando, que somente em Cristo Jesus há salvação, mas ela precisa se apropriar do plano da salvação, ela precisa sair do seu lugar. Eu sei que muitos aqui, por exemplo, vieram aqui à casa de Deus, fizeram já a sua parte, o Espírito Santo está falando com você. Não é necessariamente o lugar que vai mudar a sua vida, não esse lugar não, mas é alguém que está aqui nesse lugar que pode mudar, pode determinar para sempre o destino da sua vida. Agora é necessário que você se posicione, que você ocupe o lugar, que você fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor já tem liberado sobre a minha vida, eu quero viver as coisas preciosas que o Senhor tem reservado para a minha vida. E nós não podemos brincar, irmãos, com a salvação, não podemos brincar. Tem uma comparação muito simplória, muito pequena, mas eu queria que você que tem a oportunidade de entrar numa sauna, por exemplo, se eu entrei na sauna, estava um pouquinho só mais quente, irmão. Ela não estava nem na temperatura ideal, ela estava apenas
uns 45 graus. E diz que a temperatura ideal é uns 50 e poucos. Irmãos, fica lá uma meia hora. Só meia hora, não precisa mais não. Fica lá uma meia hora. E o Espírito Santo vai falar para você que aquilo ali é nenhuma fagulha perto da condenação que está determinada para a humanidade caída. Não é numa fagulha. Mas o Senhor tem liberado a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhum falso prazer, nenhuma falsa alegria deste mundo vale a pena você correr esse risco. Não, porque qualquer hora nós podemos ser chamados. Abraão dá essa demonstração. E aí talvez você já está pensando: como que eu vou então entender a vontade de Deus para a minha vida, viver a vontade de Deus? Como que eu vou sair daqui hoje tendo a certeza de que eu estou cumprindo o querer do Senhor, que eu não estou andando pelos meus próprios desejos? A palavra de Deus diz que toda a vontade de Deus é estabelecida através do seu Filho Jesus Cristo. Toda a vontade de Deus. Coloca lá Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Hebreus 1, versículo 1 ao 3 diz: havendo Deus antigamente falado, o Senhor falava antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Ele tem falado através de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, que tem falado conosco, que tem falado com a sua igreja, que tem se revelado a cada um de nós. Eu estava vendo um testemunho de um rapaz muçulmano, e ele saiu da sua nação, do Irã, para estudar, e ali naquela faculdade ele teve uma experiência com o Senhor. Alguém falou de Jesus para ele, e ele ainda resistente, mas ele começou a ouvir, dar ouvido. E ele relatando que numa daquelas noites seguintes, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele em sonhos. Esse é o Senhor que morreu por nós. Você pode pedir a Ele para fazer isso com você. Talvez você está aqui nessa noite, você não teve uma experiência ainda, você não fez a entrega da sua vida. Você pode fazer uma prova de fé com Ele. Senhor, se isso realmente for verdade, o que esse pastor está pregando, eu quero que o Senhor se apresente a mim. Eu preciso que o Senhor confirme essa palavra através de alguma coisa, de alguém, e Ele vai fazer essa confirmação com você. E esse moço pôde concluir a sua faculdade, pôde voltar para o seu país, e infelizmente ele chegando no seu país, o governo tinha fechado as igrejas cristãs, e ele ficou isolado, e ele sentiu ali aquele desejo, aquela ansiedade, aquela fome de poder se reunir com a igreja do Senhor, irmãos. E olhando, às vezes muitos de nós negligenciamos essa liberdade que nós temos, e ouvindo aquela situação, ele teve inclusive que mudar. Ele falou que ele mudou do seu país, foi para um país vizinho, onde não tinha tanta restrição, porque ele não aguentava mais. Ele queria cultuar ao Senhor, ele queria se reunir com o povo de Deus, com a igreja do Deus vivo. E ele é um servo fiel do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus se dedicou exclusivamente a fazer a vontade do seu Pai. O próprio Senhor Jesus, ele disse que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso era o que alimentava ele, era o que dava esperança, era o que alegrava o coração dele. Enquanto os altares de Abraão apontavam para uma aliança de Deus, a cruz consumou essa aliança de forma completa. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para celebrar mais uma vez a morte do Senhor. Hebreus 9:12
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. O sangue de Cristo Jesus é suficiente para a sua vida. Pastor, eu andei errante. Então ele fala: eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Depois nós vamos ensaiar, né, William? Mas o sangue de Cristo é suficiente para que você possa levantar agora, erguer a sua cabeça e dizer: eu quero essa vida, a vida de honra, da dupla honra. Eu quero essa vida para a minha vida desse ano de 2025. Eu quero viver o que essa igreja está profetizando aí, que no lugar da vergonha, o Senhor tem liberado a dupla honra. O Senhor tem liberado uma vida abundante, tem liberado uma vida que ministrou na vida de Abraão. Abraão chegou ao ponto de que, para que Deus liberasse a vida de Ló, lá da destruição de Sodoma, a Bíblia fala que lembrou-se Deus de Abraão, lembrou Deus de Abraão e livrou Ló da destruição. Lembrou Deus de alguém que esteve orando pela sua vida e concedeu a vitória na sua vida. Lembrou de alguém que está intercedendo constantemente. Hoje pela manhã, depois da escola aqui, eu fui em 2 festas, nós tivemos com alguns pastores, e um dos pastores, na hora que eu cheguei a gravar: pastor, todos os dias me deu um abraço, pensou um abraço ungido, falou: pastor, todos os dias, às 4 horas da manhã, eu estou orando pela vida do Senhor, pastor, e Deus vai continuar sustentando o Senhor com mão forte. Falei: glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como muito, eu sei que muitos aqui fazem por nós, e nós fazemos uns pelos outros. Nós fazemos uns pelos outros. Abraão era esse, que chegou a esse nível. Tudo que o homem mexia, irmão, prosperava. Ló, tudo que ele inventava de fazer, o negócio andava de ré para trás. Tudo que ele ia fazer. Sai perto da sua mulher. Quando os anjos, irmãos, vão libertar Ló, olha só, como que esse cara era complicadinho, era um crente complicado. Os anjos de Deus vão libertar Ló, falam: Ló, ó, levanta-te, Ló, e corre. Irmãos, o Ló só saiu da cidade quando os anjos pegou ele com a família dele, irmãos. Nem os genros do cara deu ouvido para ele, os genros ficaram lá para a perdição. Mas os anjos tiveram que arrancar Ló na marra. Aí os anjos, irmãos, olham e falam assim: Ló, você precisa. Isso está lá no capítulo, olha só, no capítulo 19. Aconteceu que, tirando-os fora, disse, capítulo 19, versículo 17: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Para onde os anjos mandou ele escapar, irmãos? Para onde, igreja? Me ajuda? Para os montes. Olha a resposta desse camarada, irmão. Versículo 18: e Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Oh, irmão, misericórdia. Ainda bem que eu não estava lá, irmãos. Vontade de pegar esse camarada. Bom, o caboclo já tinha sido arrancado. Aconteceu que, tirando-os fora, que os anjos já tinham tirado o camarada fora da cidade. Falou, já deu rumo para ele. Falou: não, rapaz. Olha o versículo 20: eis agora aquela cidade está perto. Tem uma cidade ali, ó, perto. O cara que só escolhia, irmão, as facilidades da vida, só os atalhos. A cidade está mais fácil ali, ó, está mais perto. Deixa eu ir para lá, para fugir para lá. E é a cidade pequena. Ora, para ali me escaparei. Ela não é pequena, para que a minha alma viva.
E aí Ló segue nessa situação, chega ao acúmulo, a coisa horrível de ter a sua descendência através das suas duas próprias filhas, cometendo incesto, algo horrível. Inclusive das duas filhas tiveram dois povos que lutaram muito contra o povo de Deus, os amonitas e os moabitas, a descendência de Ló, com as suas duas filhas. Coisa terrível. Tem muita gente dentro da igreja, mas lutando ainda com as suas forças, lutando ainda contra o dirigir de Deus. Você pode ficar de pé comigo? Aleluias. Nós somos uma igreja, um povo abençoado, não somos? Somos uma igreja geracional, multicultural, multirracial, multissocial. Nós temos aqui todas as faixas etárias da área social, não é isso? Somos um povo global, a igreja universal do Senhor Jesus. Somos também a igreja missionária, mas só tem um negócio. Em Efésios 4, a partir do versículo 4, diz que nós temos um só comando nessa igreja, nesse corpo. Nós temos um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Tem apenas um que governa a igreja que é dele, somente o Senhor Jesus Cristo. É Ele que dá ordem aqui nessa igreja. É Ele que dá ordem aqui. É Ele que dá ordem lá na minha casa. E é Ele que quer governar também a sua vida, a sua casa, os seus sonhos. Ele quer governar a sua alma para conduzir para os céus. Só tem um só Senhor. Quem é Ele? O Senhor Jesus Cristo. Para quem está ligado nele, para quem recebe, a expressão final e completa de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a expressão completa, final, está resumida, não tem dúvida. O Senhor Jesus. Somente nele nós poderemos agradar ao nosso Deus. Poderemos seguir no caminho seguro. Você poderá dormir em paz, Você poderá seguir em paz no seu coração, e desejoso inclusive para que o Senhor volte. Ameaçar crente salvo, mas a pior bobagem do mundo, Ele já olha para o lado e fala assim: rapaz, se eu morrer, eu estou mais rápido com o meu Senhor Jesus. Era o desejo do coração de Paulo. Por isso eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, você que está caminhando ainda pelas coisas mais atrativas. Não, eu ainda tenho que desfrutar de algo ainda, eu preciso. Não faça isso. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer fazer uma aliança com você. Você não vai fazer aliança comigo, mas você vai fazer uma aliança com quem estará com você todos os dias da sua vida, trazendo alegria, trazendo comunhão com Deus, trazendo paz na sua alma, trazendo essa convicção que tinha no coração de Abraão, essa convicção de que o melhor que ele tinha na vida dele era a presença de Deus. Você que precisa entregar sua vida a Cristo, você que está aqui, veio aqui nessa noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente, confessando ao Senhor como Salvador da sua vida. Igreja, estenda suas mãos e comece a orar, que Deus já começou a salvar. Mas estenda suas mãos e comece a orar para que cegueiras sejam quebradas,
cadeias sejam desfeitas, alianças, decretos com o mundo das trevas sejam desfeitos. Oh, exaltado o nome do Senhor. Somente no Senhor Jesus nós poderemos viver a vontade de Deus. Igreja, continue orando, continue ministrando, e nós estamos aguardando você. Vamos continuar louvando ao Senhor? Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, é o momento de você vir, de você renovar a sua aliança com o Pai, de você voltar para casa. A melhor coisa é nós voltarmos para casa, voltar para nossa casa. A casa do Pai tem cuidado, tem amor. Vem à frente, vem à frente, você que precisa confessar a Cristo como o Senhor da sua vida. Nós estamos te aguardando. O Senhor só tem amor, Ele tem amor, tem paz, Ele tem vida de honra para você. Aleluia. Senhor Deus, para dar a sua vida por mim. oh, exaltado Deus. Tem alguém aqui que pode mudar a sua vida, e Ele quer fazer isso. Como mudou a nossa vida, como transformou a nossa vida. Venha se apropriar do amor do Senhor. Onde está a quinta pessoa que quer entregar sua vida a Cristo Jesus? Vem agora, saia do seu lugar, dá o passo, percorra até o Senhor, e Ele vai fazer o que precisa ser feito. Vem à frente agora, nós queremos orar por você. Oh, aleluia. Onde está a sexta pessoa? Pode vir à frente, pode vir, é simples, é simples. A melhor coisa que tem é você caminhar com o Senhor, como os discípulos no caminho de Emaús fizeram. Você vai sentir arder o seu coração, você vai sentir o peso, o fardo do pecado sendo deixado para trás, ficando para trás. Vinde a mim, Ele está dizendo para você, todos os que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, pode vir a mim, eu vou te aliviar. Aleluia. Onde está a sexta pessoa? Pode vir à frente, nós estamos te aguardando. Nós queremos orar por você. O Senhor tem cuidado para a sua vida. As andorinhas não voam se isso não for amor. O céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Aleluia. Nós já vamos orar, mas eu sei que tem mais pessoas aqui que precisam, que necessitam entregar suas vidas a Cristo Jesus. Você que está nos acompanhando através das redes sociais, tanto ao vivo quanto em qualquer outro momento, você pode fazer a melhor escolha, a melhor e a única escolha que trará de direito de vida eterna a você. Você pode fazer essa confissão lá pelo QR Code, e alguém vai entrar em contato com você, vai orar por você, vai te orientar na fé, vai te auxiliar, vai conduzir, vai instruir você a fazer parte desse povo mais lindo
que fala da família de Deus. Podemos orar? Vamos orar, igreja? Estenda as mãos para cá. Mas você que não veio, você pode vir, tá? Durante a oração você pode vir. O que você não pode é ir sem confessar a Cristo Jesus como Senhor da sua vida. E Ele sendo o Senhor, Ele será o seu Salvador. Senhor, nós te exaltamos. Obrigado, Senhor Jesus, por tão grande amor com que o Senhor tem nos amado. E essas pessoas que estão aqui à frente, Senhor, entenderam a urgência, Senhor, de receber o Senhor como o Salvador das suas vidas. E nós celebramos. Eu sei que os céus estão em festa, Pai, e nós nos alegramos também aqui nessa noite pelos teus filhos que retornaram para casa, renovando a aliança com o Senhor. Nós pedimos que o Senhor revista-os, que eles sejam guardados, blindados pelo Espírito do Senhor e tenham uma caminhada vitoriosa no Senhor, que eles conheçam o Senhor a cada dia mais. Nós pedimos a bênção, a alegria e a prosperidade, a comunhão do Senhor sobre a vida deles, no nome de Jesus. Igreja, você pode confirmar dizendo amém? Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Acompanhe a nossa equipe aqui para uma breve palavra, tá? Por gentileza. Bem-vindos, gente. Bem-vindos.